Muito bem, resolução da prova da Unifra de verão 2015. A primeira questão aqui a gente não precisa nem ler o enunciado, tá? Porque fala sobre raio-x. Desculpe. A número 1 diz que é uma onda eletromagnética. Sim, né? Qual é o espectro eletromagnético que a gente tem que saber de cor, fazendo uma revisão? Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama, né? Esse é o espectro eletromagnético num ordenamento de frequência. Então, o raio-x é uma onda eletromagnética. 2. A frenagem pode ser feita em materiais de alta densidade. Certa. O raio-x, ele é feito... Dá uma olhadinha lá no livro, na parte de raio-x, tá? O raio-x é produzido quando dentro do tubo de raios catódicos um feixe de elétrons rápidos sofre um retardamento, sofre uma desaceleração. Geralmente esse eletrodo aqui, para o elétron bater e sofrer a desaceleração, é um eletrodo metálico de alta densidade, tipo chumbo. Porque quanto mais denso for esse material, maior vai ser a desaceleração do elétron para a produção do raio-x. E a 3 não pode ser polarizado. Errado. Toda onda eletromagnética pode ser polarizada porque ela é uma onda transversal. As ondas que não podem ser polarizadas são as longitudinais, tipo o som se propagando em um fluido. Então a resposta, Canadá. Vamos apagar. A questão número 11, também não precisa ler, né? Tem que avaliar as condições estudadas ali, situações estudadas. Número 1. Um polímero em formato de esfera com 5 centímetros de raio e massa 30 gramas foi colocada na água de densidade 1. Observou-se mais de 30% do seu volume emerso. Bom, quando tu coloca alguma coisa na água, se essa alguma coisa flutua, e diz aqui, né, que ela flutuou com 30% do seu volume emerso, se 30% está emerso, significa que 70% está imerso, está dentro da água. Para isso acontecer, a densidade do corpo tem que ser 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Quer dizer, o corpo tem que ter 70% da densidade da água. Como ele me deu a massa e me deu o raio, a gente sabe que a densidade é a massa sobre o volume. Então, a massa é 30 gramas. E como é uma esfera, o que a gente vai ter que fazer aqui? Então, temos que calcular o volume da esfera, né? Então, o volume de uma esfera é 4 terços de πr ao cubo, né? Então, tu vê que é uma prova que exige bastante matemática, né? Lá no enunciado ele pediu para usar o π 3,14 e o raio da esfera é de 5 centímetros, então fica 5 ao cubo. Então, o volume dessa esfera será de... bom, vamos usar a calculadora, né? No dia da prova não pode, mas aqui eu posso. Amigo. Bom, 5 ao cubo, né? Nós vamos ter 125 vezes 3,14 vezes 4, tudo isso dividido por 3. Então, o volume dessa esfera é um volume de 523 centímetros cúbicos. Então, a densidade dessa esfera vai ser 30 dividido por 523, né? Vou tirar aqui. 30 dividido por 523. A densidade dessa esfera é 0,05. Então, tu vê, né, a densidade da esfera é muito, muito menor que a da água. Isso quer dizer que 5% dessa esfera vai ficar dentro da água e 95% vai ficar fora da água. E aí diz aqui que mais de 30% fica fora.
tá certo? Vai ficar 95% fora. Então, a número 1 tá correta. A número 2 diz, misturando-se 200 ml de um líquido A, cuja densidade é 1,3, com 300 ml de um líquido B, cuja densidade é 1,5, obteve-se 500 ml de solução com densidade 1,42. Bom, isso é a densidade de uma mistura. Tu tem que fazer uma média ponderada. A densidade da mistura vai ser a massa do líquido 1 mais a massa do líquido 2, dividido pelo volume do líquido 1 mais o volume do líquido 2. Qual é a massa de líquido 1? Ele não deu, mas a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então a massa é a densidade vezes o volume, correto? Então no lugar da massa 1, tu tem 200 ml de um líquido de densidade 1,3. Então eu vou ter 1,3 vezes 200, que é a massa do líquido 1. A massa do líquido 2, a densidade dele é 1,5 e o volume dele é 300, dividido pela soma dos volumes, que vai dar 500, né? Então, de novo, bastante cálculo, né, matemática. 1,3 vezes 2 é 2,6. Então eu vou ter 260 mais 1,5 vezes 300 é 450, dividido por 500. Então a densidade dessa mistura será de... aqui, então 260 mais 450 dividido por 500. A densidade dessa mistura é 1,42. Exatamente o valor. Então nós temos, cadê a caneta? Tá aqui. 1,42 gramas por centímetros cúbicos de densidade da mistura. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então a número 2 está certa. A número 3 diz, um corpo cúbico com 1 centímetro de aresta e massa 0,8 flutua na água. Nessas condições, conclui que o empuxo é igual ao peso. Bom, não precisa nem fazer o cálculo aqui da densidade do corpo, por quê? Porque quando o corpo está flutuando, né, o empuxo ou puxa para cima e o peso ou puxa para baixo. O peso e o empuxo nunca serão iguais, porque eles são grandezas vetoriais, os sentidos são opostos. Para essa questão estar correta, tinha que ter a palavra módulo ou intensidade. Quando um corpo flutua, o módulo do peso é igual ao módulo do empuxo. Não pode dizer que o empuxo é igual ao peso, porque os sentidos são opostos. É uma prova bem técnica. Então é Canadá. A 3 está errada. Ops. A questão 12 pede para assinalar as alternativas corretas. E aí não tem jeito aqui, tem que fazer uma por uma. Um corpo de 2 kg é arrastado a partir do repouso num plano horizontal liso por uma força de 40 newtons que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal e atinge uma velocidade de 20 metros após percorrer 2 metros. Bom, essa questão aqui, a letra A, então, tem várias maneiras de tu resolver a questão, tá? Eu vou escolher uma aqui, que não é necessariamente a que tu vai fazer, tá? Ele é a partir do repouso, então a velocidade inicial vale 0. O plano é liso, no momento que ele falou que o plano é liso, ele está desprezando o atrito. Tu tem uma força de 40 newtons, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Certo? Bom, o que a gente podia fazer aqui? A gente podia decompor essa força para o eixo X e calcular a aceleração que essa força vai produzir. E depois, né, para calcular, após percorrer 2 metros, o cara quer saber a velocidade nesse ponto. E depois usar o MRUV. Mas, provavelmente, qual é o jeito mais simples aqui? Quando uma força é diagonal, o trabalho dessa força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Né?
Então, a força vale 40, o deslocamento é 2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Dá para cortar isso aqui com isso aqui. Então, nós temos um trabalho de 40 vezes raiz de 3 Newton, joules. Se raiz de 3 aproximadamente 1,7, né? Então, o trabalho aqui será 68 joules. Bom, aí o que vai acontecer aqui? O trabalho é a variação da energia cinética, porque ela é a força resultante. Esse trabalho é 68 joules, a variação da energia cinética vai ser massa vezes a velocidade final quadrado sobre 2 menos zero. Por que menos zero? Porque a velocidade inicial é zero, então não tem energia cinética inicial. A massa é 2, então fica 2v ao quadrado sobre 2, corta e corta. A velocidade é a raiz quadrada de 68. Raiz quadrada de 68, aproximadamente 8, alguma coisa, metros por segundo. Então, não é a letra A. Isso que é 20, né? A letra B diz, vou limpar aqui, tá? Um corpo qualquer cai de uma altura de 20 metros. A velocidade com que se chega ao solo é 20 metros por segundo. Não. Se ele cai de uma altura, queda livre, né? Letra B, então, a Torricelli diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais, porque ele está descendo, 2 vezes g vezes a variação de altura. A velocidade final, tu quer saber? A inicial vale zero, ele caiu, mais 2 vezes a gravidade que ele pediu para usar, 9,82, vezes a altura, que é 20. Então, a velocidade com que esse corpo vai chegar ao solo será d, vamos usar a calculadora, já que a gravidade é 9,82, né, coisa chata, 40 vezes 9,82, igual a 392,8. 392,8. Então a velocidade com que esse corpo chega no chão, raiz quadrada disso é 19,8. Então ele vai chegar no chão com 19,8 metros por segundo, né? Então não pode ser a letra B porque diz que é 20. Se fosse 20, se a gravidade seria 10. Então não pode ser. A C diz, a incidência de diferentes frequências luminosas em materiais transparentes apresentou resultados igualitários de velocidade nesses meios. Está errado. Por quê? Porque o índice de refração N, cuja fórmula é C sobre V, ele é individual para cada frequência. Tipo, o N da luz vermelha vai ter um valor, o N da luz vermelha é diferente do N da luz azul, que é diferente do N da luz verde. Cada frequência, né, cada cor que representa uma frequência diferente, possui um índice de refração diferente. Então tá errado a C. A D diz, a radiação infravermelha foi melhor absorvida por materiais recapados com películas espelhadas. Errado. O espelho, ele reflete parcialmente o infravermelho. Por isso que o interior da garrafa térmica é espelhada para refletir o infravermelho. Então, ela não é melhor absorvida por materiais recapados, ela é melhor refletida por materiais recapados com películas espelhadas. Então, só pode ser a E. A E diz, a incidência de radiação eletromagnética de alta frequência faz crescer a taxa de condutividade elétrica nesses materiais. É uma questão difícil, mas por que está correta? Porque a radiação eletromagnética de alta frequência, as radiações ionizantes, elas ionizam o corpo. Elas arrancam elétrons. Ionizando o corpo, a condutividade elétrica melhora. O corpo vai conduzir melhor a eletricidade por causa dos elétrons livres que esse corpo vai possuir por ter ficado ionizado. É uma questão bem difícil, tá? Aliás, a prova da Unifra é uma prova difícil. Bom, então essa questão 13, ela é uma variação da experiência de Millikan. Diz que tu colocou uma carga negativa de valor 2 microcoulombs dentro de um campo elétrico vertical
e que essa carga ficou em equilíbrio. O que acontece? Quando tu coloca uma carga positiva ou negativa dentro de um campo elétrico, o peso puxa ela para baixo. Para ela ficar em equilíbrio, alguém está anulando esse peso. Quem anula esse peso é a força elétrica. Então, o módulo do peso tem que ser igual ao módulo da força elétrica, para que um anule o outro. Se a carga é negativa, cargas negativas espontaneamente se movem-se contra o campo. Então, o campo elétrico tem que ser para baixo, para a força elétrica ser para cima. Isso não ajudava na resposta, porque todas as respostas são verticais e para baixo. Agora eu quero saber o valor, o módulo do campo. Bom, o campo elétrico é a força dividido pela carga de prova ou carga de teste. Tu já tem o valor da carga, 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 na menos 6. E a gente viu que o módulo da força é igual ao módulo do peso. Peso é massa vezes aceleração da gravidade. A massa da carga é 4 miligramas. Então, cuidado, né? Se as respostas aqui estão em newtons, tem que botar no SI. A massa é 4 vezes 10 na menos 3 gramas. Porque aqui é mili, né? Mili é 10 na menos 3. Em quilogramas, divide por 1000. Então fica 4 vezes 10 na menos 6 quilogramas. E a gravidade, 9,82. Né? Foi o que foi pedido para usar lá no início da prova. Né? Prova chata do caramba. Essa prova foi montada para o professor que não está acostumado a fazer vestibular. Não precisa fazer isso para medir conhecimento de aluno. Então, 4 vezes 9,82 igual a 39,28. Então, o peso é 39,28 vezes 10 na menos 6 newtons. Então, 39,28 vezes 10 na menos 6. Cancela o menos 6 com menos 6. Então, o campo vai ser 39,28 dividido por 2. Então, o campo vale 19,64 vertical para cima. 19,64 newtons por coulomb. E aí a única resposta possível é Brasil. Só que aí também não dá para entender porque o 18, se ele manda usar a gravidade 9,82, né? Devia ser essa resposta aqui, 19,64, já que ele pediu para usar 9,82. Então, sei lá. Prova louca. Continuando. A questão 14 diz que na engenharia ambiental e sanitária foram feitas experiências com água. Dentre os experimentos, a vazão foi medida por meio de um cano de 3 centímetros de raio, na qual fluía água a uma velocidade de 20 metros por segundo. Nesse caso, a vazão obtida foi D. Bom, vazão é variação de volume sobre variação de tempo, ou a velocidade vezes a área da secção. Então, a vazão, a velocidade é 20. E aí, o que nós temos aqui? O cano tem 3 centímetros de raio. Né? Então, o cano tem 3 centímetros de raio. Essa área aqui é essa área da secção. A área da secção é πr ao quadrado. Lá na prova, ele pediu para usar o π 3,14, lá no cabeçalho. E o raio aqui é 3 centímetros. Bom, cuidado que eu tenho que cuidar aqui, que se eu usar centímetro, né, eu vou estar misturando metros por segundo com centímetro, aí não rola. Então, vamos fazer em metros, né? Então, fica, né, o raio é 13, então 3 vezes 10 na menos 3. Na menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área desse cano será de 3,14 vezes 9. Vamos pegar aqui. 3,14... Opa, deu problema aqui. 3,14 vezes 9. Ai, calculadora chata. 3,14 vezes 9
28,26. Então nós temos uma área de 28,26 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Fiz em metros. Então a vazão vai ser isso aqui. Então 28,26 vezes 10 na menos 4. Então a vazão será isso vezes 20, que dá 565. Então nós temos uma vazão de 565,2 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. Né? E aí temos o problema das unidades. Então, 5 metros cúbicos por segundo não rola. 5,65,2 centímetros cúbicos por segundo. Bom, para mim passar isso aqui para centímetro cúbico, o que eu vou ter que fazer? Pegar uma caneta azul aqui. 1 metro cúbico são... quantos centímetros cúbicos? De metro cúbico para centímetro cúbico, tu tem que multiplicar por 10 na 6, né? Para te transformar em centímetro cúbico. 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Então eu tenho que pegar esse valor aqui, ficou apertado aqui, vou fazer aqui 565,2 vezes 10 na menos 4 vezes 10 na 6. O que eu tenho aqui então? 565,2 vezes 10 na 2 centímetros cúbicos por segundo. Então não pode ser também a B. A C também não pode ser. E aí aqui me sobrou litros por segundo. Bom, o que eu sei, né? Todo mundo tem que saber que 1 metro cúbico são 1000 litros. Né? 1 metro cúbico tem 1000 litros. Ou 10 na 3 litros. Então basta pegar esse valor aqui e multiplicar por 10 na 3. 565,2 vezes 10 na menos 4 vezes 10 na 3, para me transformar em litros. Então aqui vai ficar 10 na menos 1. 10 na menos 1 vai andar uma casa, eu terei 56,5 litros por segundo. Letra E. Desculpa aí que ficou apertado, mas acho que deu para entender, né? Questão bem chata também por causa das unidades. E a questão 15, que é a última, uma questão bem técnica, que não é cobrado no ensino médio. Não sei por que colocam essa questão na Unifra, mas enfim, é sobre nanociências, né? Eu não conheço nenhum professor que ensine nanotecnologia no ensino médio, mas tudo bem. O grande diferencial das estruturas nanométricas é a grande área superficial se comparado com estruturas micrométricas e milimétricas. Isso é verdade, tá? Por quê? Porque na nanotecnologia tu manipula átomo por átomo. Então, no momento que tu monta uma estrutura nanométrica, ela vai ter uma grande área superficial em relação ao volume. Ela vai ter muita área de superfície comparado com o seu volume. E isso cria propriedades físicas e propriedades químicas diferentes de qualquer outra estrutura. Uma questão técnica. As estruturas nanotubo, fulereno e grafeno são feitas de carbono em organizações distintas. Sim, tá certo também, né? O nanotubo de carbono, o fulereno e o grafeno todas são feitas de carbono, mas a estrutura molecular de cada uma delas é diferente. A estruturação e estabilização das estruturas nanométricas é estudada em mecânica quântica. Sim, justamente por causa dessa grande área superficial, a física clássica não vai, digamos assim, né, estudar as propriedades que essa estrutura tem. Quem vai estudar essas propriedades é a mecânica quântica, porque tu está lidando exatamente com átomo por átomo. Então Equador, todas estão corretas. Uma questão bem complexa.